Estamos na nossa 42ª roda de conversa. Olha, vamos longe. Essas rodas de conversa é um momento muito, muito importante para nós da universidade. É um momento que nós trazemos profissionais da educação básica, que estão lá no dia a dia da escola, para a gente conversar um pouquinho, para refletir sobre os dilemas, conflitos, as experiências positivas, sobre o trabalho que é realizado. E hoje nós temos alguns convidados, mas pelo andar da hora, né, vamos já aproveitar a presença da Isabel aqui com a gente. Isabel, gostaria de agradecer muito a sua presença e te pedir que você mesmo se apresentasse. Sua trajetória, quanto tempo, como você está, qual a sua formação. Fique à vontade. Então, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar falando com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite da Priscila de estar participando, porque sempre é um prazer voltar ao UFRJ, né? Que foi a casa que me formou. Fico até emocionada, sempre fico emocionada, enfim. Então, sou professora da Educação Básica no município do Rio de Janeiro, da Prefeitura, e atualmente eu atuo como coordenadora pedagógica no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, o CREJA. Eu acho importante falar da minha trajetória na UFRJ, porque, assim, o meu ensino médio eu fiz técnico em administração e eu tomei pavor. Tomei pavor do que eu vi. Eu falei assim, eu não quero isso para mim, é muito distante da minha realidade, enfim. E aí, na área da educação, tomei uma distância maior ainda. Só que aí acabei me aproximando da professora Silvina, que é da área de administração, que é gestão, e eu conversava muito com isso sobre ela. Eu falei assim, não, porque você precisa estudar Taylor, Ford, não tem nada a ver com o que nós queremos para a educação. Ela falou assim, mas você precisa estudar justamente para criticar. Como você vai criticar se você não estudar? E aí é interessante porque você pode criticar, né, a partir do momento que você se aprofunda. E aí, como eu falei, essa aproximação com a Silvina me tornou monitora da disciplina de planejamento, e eu fui monitora durante 2 períodos, durante um ano da graduação, e acabou que o meu tema de monografia foi também na área de gestão, a participação dos SECs, Conselho Escola Comunidades, na gestão. Então, assim, para além de garantir uma gestão democrática nas escolas, o SEC também está garantido em lei. Só que aí a gente chega em algumas realidades, como esse SEC é constituído, realmente é democrático, não é? Como é essa eleição? Então, assim, tem várias nuances a serem investigadas, né, a serem buscadas. Não é só o SEC estar instituído na escola, que vai garantir que a participação seja democrática. A gente já tem uma noção de que não. E, para além disso, é só a garantia da lei? É só a manutenção da lei, né? E isso foi bem interessante. E aí, antes de terminar a graduação, eu fiz o concurso para a Rede Municipal do Rio, passei. E aí, em outro evento que eu estava, que a Priscila também estava, foi meio que assim, defendi a monografia numa sexta-feira, colei grau numa colação extraordinária numa terça seguinte, e na quarta-feira de manhã era o meu prazo para tomar posse no município do Rio. Então, foi bem corrido. E, nesse sentido, eu assumi como professora numa escola, no CIEP, no Complexo da Maré, na Nova Holanda, e eu trabalhei lá durante 6 anos, até eu receber o convite para compor a gestão no CREJA, como coordenadora pedagógica. E aí, desde então, estou num período muito curto na coordenação. Nós estamos aqui desde o finalzinho de janeiro, 5 meses mais ou menos, e tem sido, assim, bem tenso. São 5 meses, mas é como se fossem 5 anos. E aí eu me vi agora, mais uma vez, próxima, compondo a gestão. Né? E durante o período que eu estava como professora, né, na escola, eu vi o processo eleitoral, né, para a composição da gestão da escola, porque eu não sei se todos sabem, né, todas sabem, na Rede Municipal do Rio, para compor a direção de uma escola, passa por uma eleição nas escolas, na escola comunidade. E eu sempre vi esse processo eleitoral, não queria participar, eu estava na minha zona de conforto em sala de aula, inclusive no ano passado.
nós tivemos a eleição do SEC, porque o SEC também é uma eleição para compor a vice-presidência, os cargos, e como eu consegui articular entre a direção e os professores, eu estava muito preocupada em acabar me candidatando, porque eu não queria assumir mais essa responsabilidade. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, pode deixar então que eu vou participar da comissão eleitoral do SEC. E aí, eu compondo a comissão eleitoral, eu não podia me candidatar, porque eu não queria assumir mais essa responsabilidade. E aí, participei da eleição, não como candidata, mas na comissão eleitoral. E no final do ano passado, eu recebi o convite para vir ao CREJA como coordenadora. E é interessante porque eu sou uma ex-estagiária do CREJA. Enquanto eu estava na minha graduação na UFRJ, eu fiz estágio de gestão aqui do CREJA, e eu fiz estágio também de EJA, em sala de aula. Eu era aluna da Ana Paula, e aí eu fiz estágio aqui, eu era aluna da Silvina em prática de gestão e fiz estágio aqui também. Então é interessante por causa disso, ainda tem a questão afetiva, né? Voltar a essa casa com outro olhar, numa nova posição, após a experiência como professora regente em sala de aula, após a formação, e é interessante por causa disso. Isabel, nossa, que bom saber que você está assim, recente formada com a gente, né? Praticamente 7 anos de formada, é isso? Eu acho que é mais ou menos isso. 7 anos. Eu tenho 7 anos e alguns meses de UFRJ, você estava saindo, eu estava entrando. Eu acho que sim. Isso, né? Mas que coisa boa você trazer para a gente essa experiência. E eu vou te provocar um pouquinho antes de você falar do CREJA. Por favor. Você sabe que a consulta pública, né, a chamada vulgarmente de eleição, é um processo difícil, por ambas as partes. Apesar dela estar colocada como um processo democrático, nós não temos nenhuma lei brasileira que fala que tem que ser por eleição. Fala que tem que ser de uma forma democrática. Então, as formas de inserção ao cargo de diretor são de diversas formas. Mas prevalece, infelizmente, a indicação política. Bom, o dedo, né? Você está ali porque eu te coloquei, seja prefeito, seja governador, seja presidente, como ocorre na casa das reitorias. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Uhum. Porém, quando abre um espaço para uma consulta pública, e eu faço muito com meus estudantes qual é a diferença entre consulta pública e eleição, porque na eleição o candidato só sai se ele tiver um impeachment, se tiver um processo, parará. Na consulta pública, ele precisa ser nomeado por um dirigente, que vai ser o prefeito, o governador ou o presidente, um dirigente máximo, né? E ele pode exonerar você a qualquer momento. Infelizmente, fiquei sabendo que isso estava acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive com questões da chamada qualidade da escola ligada aos números. Uhum. A gente vê que são processos complicados e distintos, em que eu tenho um acesso, eu me coloco o meu nome à prova da comunidade, recebo ou não o respaldo dela, mas se recebo, eu sou nomeada, mas mesmo assim eu fico um pouco no isolamento. Né? João Barroso fala que ser diretor é ter mão de ferro e luva de pelica. Por que a mão de ferro? Porque você tem que estar mostrando os interesses da sua mantenedora, seja ela municipal, estadual ou federal. O que você pode é ter uma flexibilidade ali com o seu corpo docente. Eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, você falou que estava na zona de conforto ao ser professora. Olha, todo mundo sabe o tanto que é difícil ser professor. E mesmo assim você fala, é minha zona de conforto. É onde que eu me transitava com segurança, me sentindo bem. E eu sabia que se eu pegasse uma direção, se eu fosse indicada para essa
eu teria vários problemas. Então, você já teve uma reflexão, já teve ali todo o encaminhamento e teve uma opção. Eu vou ser da comissão. Conta para a gente o que é ser de uma comissão, o que você viu, como que foram os entraves, como isso aconteceu. Então, quando eu falo que eu estava na minha zona de conforto, é porque é isso. Eu sei que o meu lugar é a sala de aula. Eu gosto da sala de aula. E, assim, hoje na coordenação, não é que eu não esteja em sala de aula, porque eu vejo a coordenação como professor dos professores. Então, assim, nós estamos aqui fazendo uma mediação para desenvolvimento de um trabalho, desenvolvimento de projetos, e o objetivo é sempre o aluno. O desenvolvimento é a construção de conhecimento pelo aluno. Não deixa de ser. Eu ocupo uma outra função agora, mas, assim, quando eu estava em sala de aula, para mim era aquilo. Eu não me via em uma outra posição, até surgir esse convite. Mas aí, voltando à questão da comissão. Eu estava numa escola que os diretores tinham passado por um processo eleitoral. Então, assim, não tinha sido nenhuma indicação. A antiga escola que eu estava tinha uma gestão, e aí, quando chegou no período da eleição, um colega meu, professor, com outra colega professora, se juntaram, formaram uma chapa e concorreram à eleição. Então, foi feita uma eleição onde alunos, se eu não me engano, na época, alunos do quinto ou sexto ano, ali, quinto e sexto ano, não sei se o quarto também participaram, professores de escola e a comunidade, os responsáveis. Essa chapa foi eleita. E eu lembro que essa eleição foi muito tensa, porque esse colega professor que foi eleito, ele era oposição à antiga gestão, porque essa antiga gestão também concorreu. Então, eram duas chapas, a situação e a oposição. Então, eu presenciei como o clima ficou muito tenso na escola, porque, na época, essa questão de situação... É como se fosse hoje a dualidade que vivemos hoje. Hoje, nem tanto, mas, assim, no ano passado, no Brasil, muito forte. Então, assim, o clima estava muito tenso. Então, nós tínhamos que tomar cuidado. Tinham colegas, inclusive, que não revelavam a sua predileção, em quem eu vou votar, porque tinham medo de sofrer uma perseguição depois. E aí, o clima ficou muito tenso. E eu pensei assim, eu não quero passar por uma situação dessa, pelo menos no momento. Eu não quero. Mesmo que eu confie que eu possa desenvolver um bom trabalho, no momento, não quero passar por isso. Enfim. E aí, essa outra chapa foi eleita, né, que seria a oposição. A gestão que estava lá anteriormente teve que ir para uma outra escola. E aí acho que voltaram para a sala de aula, mas não nessa escola que eu estava. Foram para uma outra escola, eu acho que não tinha nem clima para isso. Então, assim, quando eu falo da zona de conforto, pelo que eu vi naquele espaço. Não quer dizer que em todas as escolas sejam assim. Naquela situação foi, naquele espaço. E aí, essa gestão que foi eleita conseguiu, assumiu a gestão, ainda está, né? Depois disso teve uma outra eleição e foi reeleita novamente. Foi reeleita, então, segundo a comunidade, através da eleição, estão desenvolvendo um bom trabalho. Se a gente acompanhar pelos votos, não estou fazendo uma análise do trabalho em si, mas pela reeleição. E aí, quando foi agora, esse convite já foi diferente para essa escola, porque foi uma indicação. E aqui é o Centro Municipal de Referência e não tem uma eleição, tem uma indicação. Deixa eu explicar um pouco a estrutura do CREJA. O CREJA é uma escola, mas também é um centro de referência. Nós temos duas metodologias diferentes que funcionam aqui. Então, é como se fossem várias escolas dentro de uma. Nós funcionamos nos 3 turnos, né, de manhã até à noite, só que dentro de cada turno, são mais 2 turnos, porque nós funcionamos com a metodologia semipresencial. O que é isso? Os alunos só têm uma interação direta com o professor durante 2 horas por dia. Então, o aluno chega às 7h30 da manhã e sai 9h30 da manhã. Depois, um segundo turno, de 9h45 às 11h45. Então, só nesse exemplo que eu dei, são 2 turnos na parte da manhã. E à tarde também acontece a mesma coisa. Nós temos 2 turnos à tarde e 2 turnos à noite. Tá? Além da metodologia semipresencial, nós temos também a metodologia do ensino à distância,
para os alunos concluírem o ensino fundamental quando já estão perto da terminalidade, para que alcancem essa terminalidade. Além disso, aqui no CREJA, nós temos o Centro de Memória, onde toda a documentação, registros, acompanhamento da implementação da EJA no município do Rio de Janeiro, porque, como eu falei, é um centro de referência. Então, é como se fosse uma instituição pioneira, onde as metodologias são aplicadas aqui e depois replicadas nos SEJAs, que são as escolas exclusivas, e também nos PEJAs, que são as escolas que atendem também o público de jovens e adultos. Então, assim, são várias escolas dentro de uma instituição. E aí está ligada à gerência. Então, essa indicação através da gerência não quer dizer que não seja uma gestão democrática. Tanto que, assim, através da indicação do Diego, que é o diretor que acho que vocês viram chegando aqui agora, então, assim, através dele, ele fez também um convite com relação à direção adjunta, que é a antiga coordenadora, que é a Priscila, e aí eu venho como coordenadora adjunta. Foi até o que eu falei hoje de manhã, quando nós recebemos uma visita docente de alunos da UF aqui hoje, porque nós também recebemos visitas dos alunos da graduação aqui. Em nenhum momento nós sentimos nenhuma retaliação, nem dos professores, nem dos alunos, nem da comunidade, que eu digo assim, no entorno do CREJA. Nós fomos muito bem recebidos para o desenvolvimento do trabalho. Então, assim, e tentamos ao máximo garantir que a gestão seja dialógica, que seja participativa. Então, assim, Diego, depois ele chegou, ele pode falar até um pouco melhor com relação à administração das verbas. O Diego criou um documento participativo onde os professores podem sugerir como fazer e como usar essa verba dentro do nosso espaço, dentro da nossa instituição. É um exemplo. Uma outra questão, por exemplo, que a gente acaba tendo oportunidade. Nós temos CEs, Centros de Estudos, semanais aqui no CREJA. Então, assim, mesmo que a nossa vida seja super corrida aqui dentro desse espaço, como eu falei, dentre as várias modalidades de ensino, as várias necessidades de atendimento aos alunos, profissionais, merenda, enfim, que é bem corrido, nós temos um espaço para nos reunir semanalmente e conversar com os professores sobre as necessidades. Então, para além de construção de trabalhos pedagógicos, para além de projetos, nós temos espaço e tempo, né, dentro da nossa grade de horários com os professores, que infelizmente a gente sabe que essa não é uma realidade de muitas instituições, nem mesmo na rede municipal do Rio, nós conseguimos manter uma prática de diálogo. Então, semanalmente, nós conseguimos nos reunir, conseguimos falar. E, é claro, a nossa direção, não sei quem já esteve aqui no CREJA, mas a direção são 2 portas abertas, de frente para o balcão da secretaria, o tempo todo alguém entrando, conversando. Então, assim, não fica fechado. Estamos sempre à disposição para isso. Eu mesmo tenho a sala aqui da coordenação, quase não entro. Eu estou circulando pela escola, ou na direção, no balcão. É assim, a gente tenta, da melhor forma possível, manter essa relação, tanto com os colegas professores, mais alunos, e, enfim, a gente tenta fazer essas parcerias, na garantia de uma gestão democrática e participativa. Ótimo, Isabel. Obrigada por você colocar. Primeiro, aproveitando a presença do diretor aí, que apareceu um pouquinho mais na câmera, obrigada aí por estar com a gente. Como é que é seu nome? Olá, boa noite. Eu sou o professor Diego Leonardo. Peço desculpas pelo atrasinho, mas eu estava lá no Fórum EJA, porque EJA é direito e a gente precisa continuar nos espaços de discussão de EJA, também como um sujeito que se vê como membro de EJA. Eu preciso também estar nesses espaços para dialogar com os meus pares. Vi bastante gente da UFRJ lá também, a Ana Paula, o Enio, a Alessandra, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Apesar de eu já ter pegado... Ficou sem som, Diego. Eu quero falar da minha alegria de disponibilidade de vocês aqui com a gente. Até o seu som voltar, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu acho que travou mesmo, né? Eu acho que eles caíram. Enquanto eles voltam, a Marina também está aqui conosco, né? Marina. Olá, Marina. Que bom. Marina caiu também? Ah, não abriu. Que bom. Oi, gente. Boa noite. Olá, Marina. Boa, por favor, então conseguimos voltar. Então, né, gente,
escola pública, entendeu? A rede caiu, o computador desligou, nós voltamos aqui no celular, estamos tentando voltar pelo computador para ficar melhor. Isso. Agradeço muitíssimo, é isso que eu estava falando, Diego. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês, a abertura para estar aqui com a gente hoje. E, assim, uma polêmica em que a Isabel começou a falar para a gente foi como foi tensionado a questão da escolha da direção da escola dela, antes de vir para o CREJA. Eu sei que o CREJA, como as outras escolas, a coordenação vem a convite, que também é um fator diferente, né, do Rio de Janeiro e de outras cidades. Mas, infelizmente, a consulta pública e essa nomeação, ela criou os moldes de reproduzir a política e não transformar a política. Então, a gente vê fake news, a gente vê insultos, você vê armadilhas. Então, é muito jogo que não deveria acontecer. Queria saber se a sua foi tranquila. Como é que você chegou na direção antes de passar para o trabalho vocês do EJA? Então, assim, eu costumo brincar que eu, apesar de ter só 35 anos de idade, eu tenho 180 de alma e essa rede já me pegou bem novinho. Então, eu tenho praticamente 15 anos de rede já municipal e tenho algumas experiências que me trouxeram para a EJA, né? Inicialmente, eu tenho 2 matrículas, né? Eu sou o professor 2 da rede, que é o professor de ensino fundamental, que trabalha com alfabetização e anos iniciais, e também sou professor de 40 horas nessa mesma rede. Como a minha chegada na EJA se deu, porque em determinado momento eu tive uma matrícula em Petrópolis, também de ensino fundamental 1, e eu fui adequar para Goiás. E, nesse sentido, eu fui trabalhar numa escola que tinha educação de jovens e adultos à noite. Então, eu chegava para a tarde, noite, para poder fazer esse acompanhamento, digamos assim. E aí, o primeiro contato que eu tenho com a EJA já é vivendo aquilo que dentro que a gente chama de professor orientador. Eu fazia, às vezes, mesmo sem ser indicado, de um professor orientador de EJA. Então, dinamizava os centros de estudo e fui aprendendo muito desse dia a dia. Em seguida, eu fui convidada a ser diretora adjunta de uma escola, na nona coordenadoria de educação, também uma escola com EJA, e falei, me dá a EJA que é minha, então eu vou cuidar da EJA, eu vou continuar desenvolvendo esse trabalho com a EJA. Isabel está ligando aqui no outro computador. Eu vou desligar aqui o celular e vou vir para cá. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver, Isabel? Um pouquinho tremida. Vamos ver aqui. Ótimo, que bom que vocês conseguiram voltar. Está sem som ainda, Tiago. Aconteceu, pronto, se fez a luz. Isso, então vai contando para a gente como é que você chegou a ser nessa trajetória bonita aí, que sempre teve aí esse entusiasmo pela EJA. E aí eu fui pela direção adjunta de uma escola, e na direção adjunta dessa escola, que era da nona coordenadoria de educação, surgiu um convite da gerência da 10ª coordenadoria de educação, que era a minha origem, para eu atuar com EJA dentro da gerência de educação, que é um dos órgãos da CREA. Então, eu fui fazer o acompanhamento, formação, diálogo,
juntamente com 14 unidades que ofereciam educação de jovens e adultos através do PEJA, né? Cerca de 150 professores, mais de 40 turmas e todo esse processo de formação. Enquanto eu estava na gerência, uma das prerrogativas que eu pedi à minha gerente, à época, Cristiane Stancato, é que eu não saísse de turma. Então, eu tinha minha matrícula em Nova Iguaçu pela manhã, eu fazia uma complementação de carga horária à tarde numa turma de EJA diurna, porque eu não queria sair da sala de aula da EJA, e à noite eu fazia o acompanhamento, formação, visita e articulação docente e política da EJA nos territórios da 10ª CRE, né? Todos os dias, cada dia pulando num lugar. Eu costumava brincar que eu vivia nos ônibus da vida, né? Isso tudo sem carro. E foi nesse processo todo que eu conheci, me aproximei da Gerência de Educação de Jovens e Adultos por conta justamente do cronograma formativo que a 10ª CRE desenvolveu, né, que eu pude coordenar, e a convite da Geise, né, depois de ter passado por uma outra coordenação pedagógica, o convite da professora Geise, que é a atual gerente da GEJA, ela me chamou, já que o antigo gestor iria se transformar em um formador de uma coordenadoria do nosso território, que é a 7ª Coordenadoria de Educação. Então, eu vim para a direção do CREJA justamente porque o antigo gestor assumiu uma outra frente de trabalho e eu vim assumir a gestão do CREJA por conta disso. Também por essa trajetória com a EJA, né? Não só estudando, não só buscando, mas também aprendendo muito. Eu costumo brincar que aqui a gente aprende mais do que a gente ensina. Aqui é uma escola exclusiva de EJA, ainda mais nos moldes que a Isabel já estava contando para vocês, que é o CREJA, porque o CREJA não é só uma escola exclusiva e não é só um centro de referência. Ele é um centro de referência, que a escola é uma escola que é centro de referência. Então, muitos dos fazeres daqui de dentro não são os fazeres de uma escola habitual. A gente recebe turnos e turnos de licenciandos das universidades, não só à volta. A gente, essa semana, recebeu o professor Tiago, que veio lá de Santo Antônio de Pádua, com uma turma de 40 estudantes para poder visitar o CREJA. Hoje a gente recebeu a UF, semana retrasada, eu acho que foi a UERJ. Semana que a gente vai receber Celso Lisboa, na quarta-feira, agora tem Celso Lisboa também. Então, assim, a gente, além de todo esse sentido de gestão, além de toda a questão do atendimento ao estudante, que aqui a gente não tem corpo administrativo, somos nós que fazemos toda a parte administrativa da escola, né? Além da parte também de vivências próprias de uma escola, servir o lanche, socorrer um aluno que passa mal. Somos nós 4 da gestão que fazemos isso. Nos dividimos eu costumo brincar que em 50, né, porque nós somos 4 para uma escola que funciona de 7 da manhã às 10 da noite. Mas eu acho que isso, em certa medida, poderia ser visto como uma precarização docente ou até mesmo como uma expoliação do trabalho, ela forma muita gente no que a gente é. A gente acaba tendo nuances e percepções que, se eu vivesse um outro ritmo de trabalho, talvez eu não perceberia. Talvez eu não acolheria o morador de rua, que é meu aluno, da mesma forma. Talvez eu não experienciasse a menina trans que se prostitui da mesma forma. Talvez eu não soubesse o nome e o endereço daquele cara que é morador de rua, mas eu sei que ele dorme na 13 de maio, embaixo do prédio X, porque justamente nesse fazer de gestão muito diferenciado, eu acabo tendo lugar para estar com esses que têm os direitos negados, né? E isso faz toda a diferença. Quando a gente pensa em gestão democrática, eu sempre falo isso com os professores aqui quando a gente conversa, a principal tônica da gestão democrática é aquela que parte do aluno, aquela que parte do estudante. Então, se eu tenho o meu estudante visto como o construtor principal do conhecimento e dele vem esse conhecimento, não só a questão da perspectiva de conhecimento escolarizado, mas também de conhecimento enquanto produtor de capital cultural, eu consigo vivenciar, sim, experiências que são democráticas, porque eu acabo ouvindo o outro, mesmo que o meu lugar não seja direção, mesmo que o meu lugar não seja regência. Eu olho para o outro como um produtor de conhecimento.
Então, o ser democrático é para além da gestão democrática, e isso é algo que, enfim, é latente em mim e na equipe também, porque não tem como experienciar EJA com silenciamento, pelo contrário, EJA é direito e local de fala também é direito. Vou parar de falar que eu falo demais, senão não vai ter pergunta nenhuma, eu vou falar 40 minutos sem nada. Olha, realmente, assim, sua fala foi muito interessante. Vamos para o ponto. Você tem uma trajetória de educador democrático que começou lá no princípio, como você falou, há 15 anos atrás. E toda essa experiência que você foi acumulando por diversos espaços que você transitou, o espaço, inclusive, de gerência, né, maior do município, trouxe essa possibilidade de você abrir seus horizontes e ser o que você é hoje. Eu falo que nós não temos escola democrática, infelizmente, porque nós não somos democráticos. Exatamente. Nós estamos num processo democrático. E isso, por mais que você dê abertura, talvez outros estudantes, os outros professores ainda não vão interpretar bem aquela colocação. Então, é um aprendizado constante. Porque democracia a gente só vai fazer fazendo, aprendendo. Não tem outro. É igual andar, não tem como. Ninguém vai andar por mim. Então, esse processo que você foi se constituindo durante esse tempo todo te deu aí uma capacidade de você agir como é hoje. Mas ainda tem entraves que você vai ter que dirimir o tempo todo, né? Porque nós não vivemos uma situação democrática ainda. Quando você fala que entrou com convite, quer dizer, é uma situação diferente, porque na rede municipal é por consulta pública, né? Então, assim, o CREJA é um centro de referência que tem as suas particularidades, que tem todo um contexto, como você fala, 4 pessoas para dividir uma jornada tão intensa de trabalho, com tanta diversidade, é muito grande. Então, assim, vocês estão de parabéns, eu vou querer ouvir um pouquinho mais. Mas, já que a Marina está aqui, eu gostaria de dar a voz para a Marina também. Marina, se apresentar para a gente um pouquinho. Vamos lá, Marina. Oi, gente. Boa noite, prazer, viu? Eu sou professora da Rede Municipal de Educação também, atuo nesse momento como diretora adjunta da Escola Municipal Mendes Viana, que fica na Estrada do Colégio, em Irajá. Atendo aqui os anos finais, né, do 6º ao 9º ano, e eu tenho um projeto, que é o Carioca 1, ano 2, na escola, e nós temos conseguido esse ano, né, é uma luta que já veio desde o ano passado, colocar os alunos na idade certa dentro da escola. Então, é bem interessante ouvir vocês falando sobre a questão do EJA, porque aqui nós temos muitos alunos que têm uma certa resistência, quando eles completam 15 anos, em irem estudar no EJA diurno, né? Que seria uma possibilidade para eles. Por quê? Porque a maioria desses alunos eles já trabalham no SEASA. Então, como eles são mão de obra de 3 horas da manhã, né, do SEASA, então a gente conversa com o responsável e a gente orienta que eles, então, estejam procurando uma escola de EJA diurno, ou, se autorizados pelos responsáveis, que eles possam ir para o noturno mesmo. Mas, assim, a gente tem uma listinha aqui que a gente orienta para tentar ajudar esses alunos, né? Mas existe essa resistência porque há uma cultura de ouvir falar, né, de que sempre a escola de educação de jovens e adultos ela é uma escola cansada, vamos dizer assim, né? Aquele adulto que chega já de ter trabalhado o dia inteiro,
o jovem que chega sem motivação, que acha que não vai se tornar em ninguém. Então, tem toda essa cultura, e a gente tenta conversar e provar por A mais B que há essa mudança, mas a gente ainda não tem tanto acesso. Então, eu acho que, como sugestão, os anos finais deveriam ter mais acesso a essa escola, que é outra escola de educação de jovens e adultos, para a gente conseguir orientar o máximo possível. Porque a minha adolescente de 16 anos, que perde alguns meses porque engravidou e precisou de licença, e quando ela volta para a escola, ela é reconduzida para aquele mesmo ano, ela não é mais a mesma pessoa. Ela precisa ela já está em outro papel na sociedade, cumprindo esse outro papel, e ela retornou como uma menina que não é mais só aquela menina que ela foi antes, quando ela estava gestante, né? E agora ela se torna mulher e mãe, que tem outras necessidades. Então, eu acho que nós, como anos finais, poderíamos ter mais trocas com a EJA, né, para a gente poder ter realmente mais subsídios para conversar com essas famílias e garantir uma permanência segura na escola. Nós conseguimos que muitas mães voltassem a estudar, né, com o nosso discurso da importância da educação de jovens e adultos. Então, aqui nos anos finais, a gente tenta ter uma conversa bem branda, bem clara, bem tranquila, mas caso a família não queira, a gente não pode fazer mais do que uma sugestão, né? Então, a gente mantém esse adolescente na escola, muitos deles com 17, 18 anos, com outras vivências, outras experiências, outros saberes, e que às vezes vão perdendo a motivação do ano escolar que eles estão matriculados. Aí, às vezes, a turma de 9º ano começa com 38 alunos e finaliza com 21, porque muitos se perdem ao longo do caminho, né? Então, eu acho que essa conversa de hoje, ela para mim, ela está sendo importante, muito importante. Conhecer o Diego é bem bacana. Eu já fui da 10ª CRE também e trabalhei lá no CIEP Papa João 23, nos anos iniciais. Eu acho até, eu não sei, Diego, mas eu tenho a sensação de que você é amigo da Raquel, não tenho certeza absoluta. É você mesmo, né? Esse mundo da rede é bem pequenininho, né, Diego? E eu me lembro de você, eu acho que de uma situação de SEC, não sei se foi SEC, não sei o que foi. Residência de Centro de Residência de COC. Que eu fui né? COC. Isso, exatamente, eu me lembro. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, eu acho que essa voz é uma voz conhecida, mas que bom saber que você está indo em outros lugares e que a ideia é que a gente realmente fortaleça, né, a rede que a gente atua, que isso sejam mãos dadas, e a minha sugestão é que os anos finais tenham mais acesso ao trabalho do EJA, para que a gente possa garantir que esse adolescente, esse jovem, ele não saia, né, da escola sem concluir o ensino fundamental dele, para que ele não perca esse foco. Marina, mas que bom te ouvir, que bom que essa interlocução aqui já está começando a provocar em você uma aproximação da EJA. Vamos lá, mas eu vou te provocar daqui a pouquinho com outra coisa, mas a Jaqueline conseguiu abrir o computador, parece que vamos ter voz. Conta um pouquinho para a gente sobre você, Jaqueline. Está sem voz ainda. Está pedindo ajuda ali para os universitários. Consegui? Espera aí. Acho que sim. Conseguiu. Estão ouvindo? Estamos, pode falar.
Sempre o meu problema com o microfone. Boa noite. Estou feliz de estar de volta com vocês aqui, que eu já participei de alguns momentos, acompanhei alguns momentos com vocês, não falando, né? Só ouvindo. Também, sou gestora também, professora adjunta também no município do Rio de Janeiro, da 7ª CRE, só que eu sou da educação infantil. Eu trabalho no EDI, na cidade de Leeds. O meu tempo como gestor é bem pouquinho, veio da pandemia para cá, tem 3 anos. Como professora da rede, tenho uns 12 anos. E como gestora adjunta, né, apenas 3, já fazendo 3. Foi um convite que eu recebi no meio da pandemia, quer dizer, o processo democrático iniciou pelo convite. A minha diretora, ela tem 30 anos a mais até, como diretora na mesma escola. Era uma escola de primeiro segmento e depois ela passou a ser um EDI. Ela tem 30 anos, ela tem assim muito a ensinar, ela está quase se aposentando, mas acho que ela vai até o finalzinho. E eu até quero que ela fique mesmo, porque tem muito a aprender. Eu acredito que não é fácil estar na gestão tanto tempo, né? Ela é bem conhecida, aliás, já tem netos, ali já são os netos que estão voltando para estudar, para o EDI, quer dizer, e depois do convite eu passei pelo SEC, sim, só que é uma escola pequena, nós somos 6 turmas de horário integral, e não tivemos outra chapa, era chapa única. Na EDI, quem votam são os professores, os responsáveis das crianças, e não tem aquele embate, a gente não passei por isso, não presenciei em outro momento isso, um embate, ou qualquer outra desavença, não, ela tem seguido tantos anos assim, de uma forma bem linear, sabe, mais de 30 anos ali na gestão. É o que eu tenho para acrescentar. Pois é, mas com certeza é uma boa gestora, tanto na parte pedagógica quanto na parte afetiva. Então, não tem ninguém aí, né, que enfrentar essa realidade. Quando eu entrei na gestão, eu falei para ela assim, dona Marcelina, eu preciso continuar meus estudos, porque agora na rede a gente não averba mais, não leva para aposentadoria, né? Eu entrei não averbando. Eu preciso estudar, eu preciso continuar meu estudo, porque é a única forma de eu conseguir fazer alguma coisa, até pela escola também. Aí ela me deu uma força mesmo. Eu entrei agora, estou terminando meu mestrado na UFRJ, na Rural. Daqui para outubro, daqui para o final do ano eu devo estar terminando. E foi assim, é difícil a gente encontrar colegas que tenham essa dinâmica, essa sensibilidade, e ela me deu uma força mesmo. Então vai estudar. Então, eu tenho muito a agradecer, mas a aprender, sabe? Não é fácil. Eu me pergunto todo dia, será que eu quero continuar? Eu quero estar ali junto dela, sozinha, acho que eu não sei se eu teria essa mesma capacidade, não. Porque não é fácil. São muitas demandas, agora, então, com questão do resultado, do que a gente precisa estar sempre mostrando resultado, nós estamos sendo avaliados a todo momento, avaliação de gestor, isso não é fácil. Então, ela merece realmente assim, a minha admiração, a dos colegas, porque a gente está sendo muito desvalorizado, cada dia muito desvalorizado. É a minha opinião, né? A gente faz ali, porque a gente quer ver resultado. Nós estamos ali porque nós precisamos ver resultados. Olha, realmente você tocou num ponto importantíssimo, e que eu vou fazer a pergunta para os 3. Como é que está a questão do resultado na escola? No CREJA, que tem todas as séries, como é que é? Os alunos trazem isso desses números, eles têm que fazer as provas também, oficiais? Como é que está aí com você e Marina, na sua escola? Na EDI, como é que eles estão cobrando isso? Como é que está a questão? Porque hoje a qualidade da escola é numérica. Eles tiram
toda a capacidade de entender quem é esse estudante que chega, qual a realidade dele, o que ele está enfrentando. Não, isso não importa, quero saber da produção, do número, quanto que ele alcançou. E aí, Isabel e Diego, como é que é no CREJA aí? A Giovana levantou a mão, pode falar, Giovana. Não, é porque a Isabel e o Diego, eles caíram. E aí, eles estão esperando, eu não sei se a Roberta está aqui ainda. Acho que tá, né? Aí a Roberta precisa autorizar que eles caíram. Eu falei como se estivesse aqui. Obrigada, Giovana, pela observação. Nada. Roberta. Roberta. Priscila, eu te passei o contato dela. Tenta entrar em contato com ela para mim, por favor. Então, Marina, coloca, gente. Então, a minha escola, ela conseguiu alcançar e, na verdade, passar, né, o resultado que era esperado. Então, é uma escola premiada, entre aspas, né? Olha, conta essa questão do premiado para a gente. O 8º ano conseguiu fazer a prova Rio e passou por esse momento de tensão que não foi fácil, né? A gente tinha que o tempo todo estar colocando na plataforma do GP Ágil todas as ações que a gente estava fazendo na escola com eles, inclusive datas de simulado, pessoas responsáveis. Então, quer dizer, foi uma cobrança intensa de agosto a dezembro de 2022. Foi um momento onde os professores do 8º ano não estavam aguardando assim por tanta observação, tantas reuniões, centros de estudos para desenvolver, né, ações que pudessem ser relevantes, assim, momentos de monitoria mesmo da gestão, a gente o tempo inteiro tentando trazer ideias criativas, né, que acabou atingindo a escola inteira. Mas existem níveis que baixam os resultados. Então, por exemplo, infrequência, os alunos que são eliminados por abandono, tudo isso baixa o resultado da escola, porque o resultado não é só a prova, a avaliação externa, né? É uma soma de vários itens. Então, a escola ela precisa estar de olho em tudo isso, principalmente, por exemplo, se tiver abaixo de 85% dos alunos realizando a prova no dia da avaliação externa, aquela prova ela não recebe a contagem que deveria. Então, são muitos fatores para isso acontecer. No dia que a minha escola foi fazer a prova, por exemplo, ela teve uma turma que estava na escola, mas a prova não tinha chegado, entendeu? Então, as provas, elas são nominais, os cartões são nominais, são identificados, então você não pode chegar aí fazendo um monte de cópia e gerar aquilo ali. Então, precisa ser no dia marcado, com aqueles alunos. Aí, quando você remarca, como é que você garante que todos que estavam lá naquele dia anterior, eles vão comparecer de novo na escola, né? Então, muitos erros que foram absurdos, que não foram fatores gerados pela escola, mas pela empresa que foi contratada para fazer a aplicação dessa prova, né? Então, tiveram muitas questões que influenciaram também nesse resultado de aprendizagem. E quando a gente chega e a gente ganha, tem o outro lado. Muitos professores que estavam na escola naquele tempo, mas que não têm 2/3 de trabalho naquela unidade, não vão receber o acordo. Então, às vezes, o camarada é super envolvido com a unidade, sabe? Chegou para somar mesmo, arregaçou a manga e tal, mas ele está excluído por conta desses itens, dessas regras, que são as regras que eles estabeleceram. Um pouquinho mais sobre essas regras e conta o que é a premiação. Então, a pessoa não pode ter uma quantidade de atestados, né? Ela não pode ter uma quantidade de ausências, de paralisações.
Enfim, isso daí, para quem trabalha com o núcleo da escola, que é essa gestão de RH, que geralmente é a gente que é o adjunto que faz isso, existe um boletim para cada uma dessas faltas. Então, o boletim, ele entra como se fosse um abono, né, quando a pessoa tem TRE. Mas quando a pessoa tem uma falta por paralisação, conta como falta mesmo. Então, a gente também precisa dar a ciência para o RH de que aquela pessoa perdeu alguns pontos, né? Então, aparece, às vezes, no contra-cheque pontos perdidos, por quê? Porque essa falta ela foi computada pelo RH e foi repassada pelo agente de núcleo da escola, que somos nós, os adjuntos. A pessoa vai acompanhando os pontos, é isso? Isso, sai no contra-cheque. Então, o servidor ele tem direito a 5 atestados, 5 dias, né? A partir do 6º dia, ele já tem que fazer o BIM. Então, se aquele servidor ele tem mais do que esses 5 dias, e ele precisou do BIM, dependendo da quantidade de BIM, ele também não recebe, porque dá como ausente da unidade escolar, e não como presente participativo do processo de resultado de aprendizagem. Então, ele também fica fora. Então, existem algumas... Esse edital, assim, que foi divulgado, né, publicado em Diário Oficial, dessas regras, lá no ano passado, poucos leram. Então, quando foi esse ano, quando sai em Diário Oficial as escolas que estão aptas e as inaptas, aí o servidor corre desesperado para poder ler quais são as regras. Aí, quando se vê fora do acordo, ele fala, isso daí não presta de nada, isso daí é só balela, isso é conversinha. Então, a gente tem mais um grupo de pessoas desapontadas na escola, né? Então, como a gente que é gestor, como a gente faz para trazer aquele grupo outra vez? Porque o acordo saiu agora, ou seja, o cara estava avaliando o grupo dele em pleno 2º bimestre, e de repente ele fica, né, chateado antes do recesso. Como a gente faz para poder trazer de volta esse sujeito sem que ele se sinta desmotivado de trabalhar, né? Fazendo ele acreditar que aquilo que ele está fazendo ali não é em vão, de que ano que vem a escola vai receber de novo aquele acordo de resultados, visto que a gente não tem nem data para o pagamento sair, porque veio um boato de que seria dia 15 de junho, mas não rolou, e agora tem outro dizendo que vai ser em agosto. Então, quer dizer, tem várias situações que fazem o servidor ficar desmotivado e a gente precisa gerenciar todas essas emoções, né? Porque então, vocês foram premiados, mas não receberam prêmio ainda. E o que... Parece que as regras a gente vai descobrindo as regras a partir do momento que a gente está jogando. Entendeu? A gente está jogando e aí as regras vão sendo ditas no meio do caminho. Entendi. Mas quanto que é o prêmio? Dizem que é um 14º, né? É um percentual. Tem aquele valor, por exemplo, o camarada que trabalhou diretamente com a turma, tem 30%, o camarada que não faltou tem mais 60%, e assim vai somando. Então, são valores distintos ainda dentro da própria... E ainda tem uma diferença salarial, porque existem profissionais que são 22 horas, existem os que são 16 horas, existem os que são 40 horas. Então, dentro da porcentagem, é um salário, né, sem os descontos, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão. Esse professor ele estava diretamente ligado ao plano de ação que foi planejado, ou ele é um funcionário que está na escola, mas que não tinha ligação direta? Quem é essa pessoa? Quem é esse sujeito? Né? Então, por exemplo, eu sou diretora adjunta esse ano, mas ano passado era coordenadora pedagógica. Então, existem várias ações que foram realizadas que eu saí como responsável pela ação.
Então, se você for olhar lá o GP Ágil, aparece meu nome em um monte de coisas. Se tivesse dado errado, também estava no meu nome, entendeu? Então, a gente que é da direção, acaba que o nosso nome ele vai entrando na roda, porque tem que botar alguém nomeado ali. O professor aparece vez ou outra, mas a direção aparece muito. Então, acaba que a gente, teoricamente, vai receber os 100%, né? Mais um salário. Mas e o professor que trabalhou com aquela turma diretamente? Aí tem que ver quais atividades ele estava responsável. Então, quer dizer, tem várias regrinhas minuciosas que, ao longo do tempo, eu acho que vai até gerar alguns processos, porque alguns professores vão querer que algumas coisas sejam revistas quando esse valor sair, que ainda não saiu para ninguém. E provavelmente, Marina, como não teve uma data, vocês não experienciaram ainda essa realidade, vai ter ainda, como diz, uma escala de valores, cada um recebendo isso. Vamos ver o que isso vai gerar. Que bom que o Diego e a Isabel conseguiram retornar. A CREA passa por alguma coisa nesse sentido de produtividade, que tem que mostrar números, avaliação? Conta para a gente. Diego, Isabel, Jaqueline, enquanto eles conseguem, quer falar um pouquinho para a gente? Como é que você tem vivenciado isso na EDI? No EDI, a gente faz um plano de dimensão. Nós temos 10 ações para serem desenvolvidas no EDI. O meu EDI não conseguiu as 10, conseguimos 80% do plano aprovado. E a gente também, nosso plano não foi qualificado, entramos com recurso, porque até 80% a gente teria a premiação. E a gente teve 80%, mas ficamos fora da premiação, então entramos no recurso para descobrir o que foi que aconteceu. Por isso que eu falei, a gente vai descobrindo as regras do jogo quando está jogando. Elas não foram tão claras assim, né? Pelo menos a gente não conseguiu compreender totalmente. E parece que a CREA também foi avaliada. Cada CREA também foi avaliada e também tiveram o resultado delas em cima das positividades das escolas. Eu nem sabia do que a Marina falou, que vinha a pontuação no contra-cheque, porque eu não reparei, não sei se é assim para o EDI, porque eu não reparei mesmo pontuação, mas todos os professores foram envolvidos, todos tiveram a responsabilidade sobre as ações, e realmente desmotiva, porque você faz e apresenta, e quando vai vir o resultado, seu plano não foi qualificado, está inelegível, e isso é realmente muito desmotivador. É difícil agora, no meio do ano, você motivar uma equipe para continuar a realizar um trabalho, e tem que ser feito, mesmo que a gente dissesse assim, não quero participar, não tinha essa opção, não querer participar, sabe? Não, mesmo que você não quisesse, você tinha que colocar o seu plano de ação e de gestão no GP Ágil e executá-lo. Foi por isso que nós passamos. É uma situação complicada, porque, às vezes, aquilo que seria para motivar, ele, como dizer, é um tiro no pé, né? Então, desmotiva mais ainda. Diego e Isabel conseguir retornar. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso na ilha. Cada mergulho é um flash, né? A gente vai e volta, mas a gente está aqui. Olha, só tenho que agradecer, mas parece que hoje está meio tumultuado mesmo a internet. Mas é porque é assim mesmo, o CREA é animado e aí não poderia ser diferente para a gente conseguir participar. Só antes de você falar, eu mesma fui uma que visitei o CREA, porque antes da administração sua, eu devo ressaltar que sempre foi um espaço também acolhedor. Então, as alunas de gestão, como a Isabel foi, eu também já indiquei, e por uma escola que está aberta o dia inteiro, eu fui muito bem recebida, fui umas 2 vezes, pretendo voltar. Isso, venha mais. Tá bom? Mas vai ser muito bom. Mas contem para a gente, elas estavam contando na saída de vocês a questão da produtividade do aluno, como que a escola é vista através de números. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre as avaliações, como é que isso repercute,
tendo várias escolas dentro de uma, como que é ser o centro de referência, como que isso tem essa perspectiva aí no município do Rio. Vou tocar em alguns pontos que eu acho que você, Jussara, trouxe uma janela bem grande, bem ampla para a gente poder pensar. Inicialmente, a gente precisa qualificar a questão do que é a EJA enquanto EJA, né? Pensar em educação de jovens e adultos, a gente não pode pensar sem pensar no patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, e sem pensar em Paulo Freire, que fala da dicotomia plena entre educação bancária e educação libertadora. Então, eu não me vejo em um espaço na qual a gente não consiga fazer uma prática pedagógica que traga essa tônica e que tenha esse diferencial. Dentro da política pública do município do Rio, né, digamos, da SME, nós passamos pelos mesmos processos que eu consegui ouvir o finalzinho da fala, acho que da Jaqueline, falando sobre a questão do plano de dimensões, essas questões. Nós também passamos por isso. Mas nós temos um qualificador que eu considero positivo dentro de todo o cenário que acaba se estruturando dentro de uma visão mais liberal da educação. Eu acredito que na EJA, quando a gente trabalha com as dimensões que o plano propõe, nós conseguimos reverberar essas dimensões através de ações pedagógicas. Então, por exemplo, eu tenho a dimensão ambiente. Quando eu fui construir o plano, por exemplo, aqui no CREJA, foi um salseiro só, se me permitem o uso da palavra. Por quê? Criei, mais uma vez, um documento colaborativo. Professor fulano, você ainda não deu sua colaboração no plano, o que a gente pode fazer junto? Professor Bleutano, vamos lá, estamos juntos, porque um plano de dimensões, se a gente for pensar em EJA, ele nunca vai ser um plano que atenda todas as dimensões do sujeito dos seus direitos negados, mas ele minimamente, enquanto gestão, e aí gestão colegiada, participativa, em uma maneira de aprendizado, como a Jussara colocou, ela tem que ter todas as mãos e todas as vozes e todas as cabeças juntos, mesmo as dissonantes, principalmente as dissonantes. Então, a gente constituiu 38 ações que a gente considerou que seriam prática do centro de referência. Dessas 38 ações, nós elencamos 12, e dessas 12, nós constituímos o plano atual que está em curso nesse ano de 2023. Quanto ao plano anterior e às vivências da gestão anterior, eu e Isabel, a gente chegou aqui só em 1º de fevereiro, então a gente não tem a gente tem noção do que as pessoas nos contam, mas a gente ainda não tem uma vivência específica de compreender esse cenário. Agora eu vou puxar por uma outra ótica que eu considero isso muito legal, no sentido de que a EJA tem espaço para discussão, né? A gente aqui no centro de referência, quando a gente tem, por exemplo, as mesmas chamadas avaliações diagnósticas em rede, que trocaram de nome e são as chamadas atividades diagnósticas em rede. Então, a partir desse processo de vivenciado pela Coordenadoria de Avaliação, nós discutimos muito sobre cada uma das questões nos centros de estudos. Nós pegamos, nos debruçamos, vimos se essas atividades elas condiziam com a realidade dos nossos estudantes da EJA, e, no nosso caso, para a nossa felicidade, elas condiziam praticamente 100%, porque elas eram atividades pautadas nos 3 eixos de currículo que nós temos, que é cultura, trabalho e ambiente. Então, a gente falou de cultura, o carnaval enquanto lazer negado, que é colocado para o trabalhador, que tem que trabalhar para poder se sobreviver. Então, isso foi tônica da atividade diagnóstica em rede. A sala de leitura enquanto espaço produtora de conhecimento. Então, lá na atividade diagnóstica em rede da EJA, tinha uma foto da sala de leitura do CREJA, desculpa, bati na cabeça, da sala de leitura do CREJA. Em matemática, gráficos falando sobre desemprego, sobre a questão da cultura como lazer negado. Então, assim, para a gente saber que são sujeitos da EJA que fazem esse tipo de material, tentar para discutir com os pares essas questões
ela acaba sendo uma dinâmica diária, é nosso, do dia a dia mesmo. Toda sexta-feira a gente se reúne e acaba fazendo essa avaliação processual. Sobre ser centro de referência, eu acho que a gente é muito mais centro de referência, porque nós inspiramos essas práticas, né, quando a gente conversa com o pessoal da universidade que vem aqui, ou com o pessoal de outros locais e de outros direcionamentos educacionais, e a gente fala sobre a forma que a gente faz os centros de estudo, sobre a forma que a gente avalia o aluno longitudinalmente, e ele avalia a gente e se autoavalia. O conselho de classe aqui é colegiado, os estudantes participam do conselho de classe, então existe uma fala, é escolhido um representante para falar em nome de cada turma avalia o processo do CREJ, o processo de aprendizado, o processo com os professores, o processo de gestão, isso é falado, é feito um documento. Esse ano até estagiários participaram do Esse conselho ano a de gente classe, teve tá? os estagiários que a gente chamou de conselho de classe para que eles fizessem parte do processo avaliativo interno. Então, mostrando a tônica diferenciada de que a avaliação é parte do processo, é constante, é longitudinal. Então, eu não me sinto, digamos assim, pressionado a produzir. Eu acho que o CREJ já tem uma dinâmica própria de produção e construção do conhecimento que leva as questões de política pública a terem que meio que se adequar a esse processo, já que a gente inspira as práticas. Então, quando uma prática está começando a rolar na EJA em algum lugar, ela já passou pelo CREJ. Ela já esteve aqui dentro, ela já foi experimentada como projeto, ela já foi experimentada como algo que a gente poderia fazer. Atualmente, a gente tem um projeto, dois, na verdade, eu esqueci um. 2 projetos aqui. Um é o projeto Damais, que é uma turma para travestis e transgêneros que não concluíram o ensino fundamental, formado por 30 alunas e alunos e alunes que se identificam como não binários ou mulheres e homens trans e que foram expulsos da escola por serem quem são, né? E elas concluem agora. Eu chamo elas porque 90% são mulheres trans. Então, eu falo, aqui eu vou usar elas, vocês se adequam e não tem jeito. Agora elas se formam agora em setembro, é uma parceria com a Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura, e a gente também tem o projeto Jovens Construtores, que faz a inserção no mercado de trabalho de jovens que passam pelo processo de escolarização associada à qualificação profissional. Então, atualmente, a gente está com esses 2 projetos. Mas, assim, todo dia eu recebo alguém diferente para poder trazer algum projeto, para poder fazer. Eu tenho 2 ou 3 reuniões essa semana, eu acho que 3. Mais 3. É que a semana que é intensa. Aqui é animado, a gente nunca grava tudo, porque tem uma agenda gigante que a gente vai tentando organizar. Então, no nosso caso aqui, a gente fica até feliz quando tem toda essa produção, porque a gente consegue mostrar que a gente não mede a educação pelo número. O número ele não traduz o sujeito, né? O sujeito é que traz o número, né? Ele não é um número. Eu brinco sempre, o meu estudante não é uma matrícula. O meu estudante é o José, é o Pedro, é o Paulo, é a Josefa. E cada estudante desse leva o seu professor, a sua professora, a um processo autoavaliativo. A gente discute isso no conselho de classe, né? A gente faz um painel lá e coloca lá. Por que na EJA 2, bloco 2, lá na UP3, a gente está tendo um nível de proficiência menor? O que é que está acontecendo aqui? Isso está acontecendo porque nós não estamos conseguindo trabalhar as habilidades que eles já trazem? Vamos replanejar? E aí, com isso, a gente consegue ter um outro cenário que é um pouco diferente dos meus colegas que atuam em outras especificidades da rede. Costumo brincar que aqui é meu mini paraíso louco. Mas deixa eu fazer uma observação, que assim, eu não sei se vai ser relevante, mas é o meu primeiro ano assim, acompanhando diretamente a gestão, né? E diretamente com plano de dimensões. E aí eu tive uma experiência anterior, que foi em outra escola, e eu não tive esse contato direto com o plano de dimensões, e esse ano estou tendo de forma bem intensa. Eu vi um pouco das falas, assim, e já tive a oportunidade até de encontrar colegas, informações da rede, enfim, e talvez complemente isso que o Diego falou. Eu, como coordenadora pedagógica, quando eu olho o plano de dimensões, eu não consigo ver metas, números e responsabilização.
Eu vejo possibilidade de desenvolver trabalho pedagógico com os alunos. Então, por exemplo, tem uma ação envolvendo salas ambientes aqui. Então, lá, aqui no CREJA, cada disciplina tem uma sala de aula. Então, lá, na sala de aula de matemática, de manhã o professor Coraci dá aula e à noite a professora Deise. Então, é uma sala de matemática. Tem a sala de geografia e história, de língua portuguesa, enfim, das disciplinas. E aí, uma das ações é manter a sala ambiente com recursos pedagógicos que facilitem, que ajudem na construção do conhecimento dos alunos, tá? E produzidos também por esses alunos. Então, não é assim, o professor compra um painel no Mercado Livre e coloca na sala de aula. Não é assim que funciona. Nós até tínhamos uma situação aqui, mas o professor adaptou, colocou com velcro e fez manipulação para que os alunos possam usar. Então, quando eu vejo uma ação como essa, que está no plano de dimensões, por exemplo, eu não vejo como uma ação do plano de dimensões. Eu vejo como uma ação de metodologia de trabalho. E eu vejo que, assim, a sala ambiente está lá, mas não é só para o plano de dimensões. Ela tem que ser recriada, tem que ser modificada, tem que ser utilizada durante o ano inteiro. Então, assim, quando eu vejo aquela sala ambiente, a intenção é que os professores se mobilizem não só para cumprir o plano de dimensões, é que pensem na construção de conhecimento do aluno e como usar essa sala como mais uma ferramenta para o aluno. Então, assim, não é só, vou fazer um quadro de EVA. A intenção não é essa, mas é que eles possam produzir conhecimento também através desse material e que eles possam levar isso ao longo do ano, não durante aquele período que está no plano de dimensões. Isso é um exemplo. Nós tentamos aqui, por exemplo, uma outra ação. Como aproximar as mulheres negras da ciência, né? Assim, aproximar os alunos dessa temática, para que eles desassociem a ciência apenas como algo patriarcal, enfim. Então, veio uma exposição aqui para o CREJA, que inclusive já estava na GERER, que é uma gerência que tem na nossa rede. Veio uma exposição para cá, para que os alunos pudessem interagir com essa exposição e professores conseguiram construir trabalhos e projetos a partir dessa exposição. Então, assim, eu entendo que quando a gente fala em plano de dimensões, está muito associado meta, número, responsabilização, mas eu consigo ver como coordenadora pedagógica de uma outra forma. O que eu posso usar isso como metodologia, como didática, dentro do meu currículo, na construção dos conhecimentos do aluno. Então, eu vejo um pouco dessa forma. O Diego falou um pouco como diretor, que ele não deixa de ser coordenador pedagógico também, não deixa de ser professor, mas é como eu vejo diante do plano de dimensões. Maravilha, gente. Eu vejo que a EJA, especialmente no CREJA, é um desafio, porque cada aluno que chega, ele já chega com vários traumas. Então, não dá para fazer a educação do mesmo jeito. É preciso conhecer esse aluno e pensar num processo, um percurso formativo que vai despertar nele o interesse. Uma coisa que meus alunos falavam, né? Professora, lá aceita aluno o ano inteiro. Então, todo dia eu tenho matrícula. Todo dia é recomeçar o passo. Não é... Hoje foram 10, Sara? Pois é. Em junho. Não é igual uma escola que tem aquela abertura que entra todo mundo junto. Então, esse é um diferencial que vocês têm que estar com uma abertura muito grande. A outra coisa que realmente é fundamental é um espaço de fala e um espaço formativo. Quando vocês têm toda sexta-feira um horário que agrega ali, mesmo que não seja para poder falar sobre conteúdo, mas que você tem um espaço para sentar com esse professor, de rever, de conversar, também um espaço formativo. Muitas vezes as pessoas acham que é só o conteúdo que nos forma. Nós nos formamos em todas essas interlocuções que a gente passa. A cada encontro é um encontro formativo. Eu tenho que ver o que é que aquilo vai ser o diferencial para mim. Então, assim, agradeço muito mesmo a fala de vocês, mas quero fazer uma outra provocação. Se não é os números que estão realmente assim, abalando o CREJA, o que mais abala vocês aí no dia a dia? O que é que você fala assim, nossa, mas isso pega, isso é difícil? Qual dos dois? Qualquer coisa complemento. Então, o primeiro ponto é falta de mão de obra.
né? Isso aí é algo que ficou tácito. E assim, gente, a gente passa por um momento na rede de falta de professor, apesar das convocações, ainda existem muitos postos de trabalho, apesar dos contratos e etc. e tal. Para quem não... Assim, eu não sei se todo mundo aqui conhece ou reconhece a estrutura da rede, mas, assim, todas as outras 1.540 e poucas escolas da rede são ligadas a uma CRE. Então, quem faz a lotação desses professores nessas unidades escolares é o chamado GRH, que é a Gerência de Recursos Humanos de cada uma das 11 coordenadorias de educação de cada território. Aqui no CREJA, não. Quem busca esses professores, quem faz a entrevista e quem requisita esses professores junto com o subsecretário de ensino sou eu. Então, eu também não posso, por exemplo, tirar um professor que está atendendo 6 turmas e trazê-lo para cá porque eu descubro 6 turmas. Então, isso é feito de a maior, digamos, os maiores encaminhamentos que eu preciso fazer atualmente se dão nesse cenário, né? Em conseguir mão de obra para aqui estar. Por quê? Porque, por ser um centro de referência, por não estar ligado a nenhuma coordenadoria de educação, por ser diretamente ligado à gerência de educação de jovens e adultos, que é uma gerência eminentemente pedagógica, nós temos um funcionamento diferente, né? Nós não temos acesso a esses quadros, pelo menos não de forma inicial. Então, o meu trabalho, desde que eu cheguei aqui, nesses pouco mais de 4 meses, é fazer com que eu consiga encaminhar processos para que eu crie estratégias dentro da rede para conseguir trazer os professores para cá. Então, se eu vou requisitar um professor, por exemplo, aconteceu exatamente isso, a gente estava sem professor de ciências à noite quando eu cheguei, e eu demorei cerca de 3 meses para conseguir a professora. Por quê? Porque eu fui para conseguir uma pessoa para substituir a professora, para eu conseguir trazer a professora para cá. Então, esse é o maior desafio que a gente tem aqui. O segundo maior desafio, eu acho que tange numa questão que é uma das discussões que, por exemplo, o Fórum EJA faz sempre. A gente teve a professora Jaqueline Ventura na audiência pública sobre EJA essa semana, na segunda-feira. Essa semana não, semana passada, na segunda-feira, falando lá em Brasília, justamente sobre essa questão. Nós temos muitas políticas de acesso e ainda poucas políticas de permanência. Então, se a gente olhar a lei fala de acesso e permanência. A gente ainda tem muita política de acesso, a gente tem chamada pública, a gente está num grande movimento constituído pela própria rede de 21 dias de chamada pública. Aqui a gente matricula todos os dias, o dia que não tem matrícula, a gente fala, gente, o que está acontecendo? Hoje não entrou matrícula nenhuma, né? Que todo dia alguém vem fazer matrícula. Então, esse movimento, ele é feito. Agora, o movimento de permanência, né? O movimento da sociedade civil se responsabilizar também, porque não é só o poder público. A sociedade civil tem a sua parcela na questão da manutenção de emprego e de renda, tem a sua forma de ajudar a pensar a política pública para fazer geração de renda associada à qualificação profissional e à elevação de escolaridade. Então, eu acredito que esses são os maiores desafios da gente. É a gente não trabalhar 150 horas por causa da falta de mão de obra e também fazer as lotações de professores e manter o estudante, apesar de toda essa constituição tão delicada que a nossa sociedade vem passando nesse pós-pandemia. Uma provocação, Diego. Aí eu estou gostando dessas provocações. Antes da Isabel completar sua fala, mas você falou que você tem a atribuição ainda de entrevistar. Já teve alguns professores que você entrevistou e não convidou? Já. Então, e aí eu vou ser muito sincero para vocês aqui na minha fala, já porque assim, eu acredito numa EJA que parte do estudante para o estudante.
Então, assim, a gente não adianta citar Paulo Freire e olhar para o estudante de uma forma elitizada. A gente precisa compreender que a escola pública também é um lugar de educação popular, né? Quando a gente pensa eu estava agora há pouco com a professora Socorro Calhau lá no Fórum EJA, e uma discussão acalorada da academia falando justamente sobre o que é educação popular e o que não é, se está associado à escola ou não. Na minha concepção, enquanto sujeito de EJA, com uma década de trajetória de caminhada, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto coordenador, enquanto todos esses sujeitos que vieram agregando a minha história, eu vi muitos colegas meus que eu queria muito que tivessem passado por um processo formativo de compreender que o conhecimento escolarizado não é o principal caminho para a gente atender todos os sujeitos. Então, o CREJA não cabe numa forma. Eu não vou chegar aqui desfiando o meu Lattes, eu preciso saber que antes do meu Lattes eu tenho que ter uma concepção de currículo, isto é, uma concepção de ser humano. E essa concepção de ser humano, ela tem que ser pautada nas políticas libertadoras, de eu compreender que ninguém educa ninguém, como diz Paulo Freire. Os homens se educam. Então, eu estou aqui muito mais para mediar, enquanto processo, do que para subjugar o meu estudante. E a gente percebe isso na fala em 10 minutos de papo. Né? A gente consegue compreender o quanto que, muitas das vezes, a gente tem pessoas e colegas que fazem prevalecer os seus títulos acadêmicos e não uma conversa sobre como atender o estudante que é morador de rua, ou como atender a estudante que se prostitui para sobreviver, ou como atender uma estudante trans que sofre homofobia, transfobia dentro da escola. E as minhas entrevistas são nessa vibe, de tentar entender como funciona essa vivência. Não foram muitos, não. A maioria que eu consegui conversar vieram trabalhar conosco. Mas a gente vivenciou alguns cenários contra essas questões, sim. Pronto. Mais provocações, Jussara. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho, acho que o tempo está terminando, mas assim, quando o Diego falou de falta de funcionário, ele não estava se referindo somente a professor. Uhum. Aqui no CREJA nós temos uma falta de funcionário, principalmente na parte administrativa, que faz muita diferença no nosso dia a dia. Por exemplo, nós aqui no momento não temos secretário ou secretária escolar. Então, assim, todo atendimento de secretaria somos nós na gestão que fazemos. Uhum. Então, declaração, matrícula, organização de fichas dos alunos, entrega de material, entrega de uniforme, então tudo isso somos nós. Recebimento de merenda. Recebimento de merenda. Recebimento, execução, entrega. Entrega de lanche. Nós não temos um funcionário que faça manipulação de alimentos aqui. Então, assim, temos que parar o que estamos fazendo para entregar o lanche do aluno. Somos nós. Porque ainda tem a especificidade do CREJA, porque como aqui tem uma carga horária reduzida, né, de interação do aluno com o professor em sala de aula, nós não servimos as refeições como almoço e jantar. Então, são lanches. Então, esses lanches, assim, iogurte, fruta, uma torrada, nós temos que fazer essa entrega. Então, vamos dizer que eu esteja num centro de estudos. Se não tiver ninguém, a gente precisa parar o centro de estudos com os professores e entregar o lanche do aluno. Então, assim, funções que, de repente, as pessoas pensem assim, não é essencial. Não é essencial, é essencial para a gente e isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Então, quando ele fala da falta de funcionário, não é só professor, não. São esses funcionários também que fazem uma falta tremenda no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Então, o que nos desestabiliza, né? Acaba sendo isso, porque às vezes você pode estar numa reunião desenvolvendo algo, por exemplo, para nós dois estarmos aqui, tem uma pessoa que é apoio à direção, que é a Cássia, ela está se organizando para entregar o lanche dos alunos da noite, porque senão um de nós teríamos que sair daqui e ir lá. E nós entendemos que esse momento aqui com vocês também é formativo, também é de aprendizagem, e se não tivéssemos a Cássia, por exemplo, não teríamos essa oportunidade. E assim, a gente sabe que algumas escolas têm um secretário e ainda tem um funcionário que faz esse tipo de atendimento de alimentos com os alunos, né? Então é isso, assim, complementando a pergunta, o que acaba atrapalhando um pouco é essa falta de funcionários. Quando eu fui, inclusive, vocês estavam sem porteiro, não sei se agora vocês têm. A gente está com segurança, sim. Pois é, na época não tinha. E eu senti, assim, a porta aberta, não deixa de ser um espaço acolhedor, ao mesmo tempo é estranho você entrar
e percorrer, ninguém te perguntar nada. Então, eu vejo que é complicado. E vocês, como centro de referência, não tem como vocês pedirem, exigirem e falar que precisam dessa pessoa, que sejam ajudantes da direção, que seja um secretário, que seja o nome que for, mas que possa fazer essa articulação desse trabalho? Então, Jussara, desde que eu cheguei aqui, mais uma vez, assim, frisando a questão de estrutura, eu vou até remeter um pouquinho a minha história na UFRJ agora, né? Eu também fui aluno dessa casa, e eu lembro que, sem conhecer muita coisa, eu comecei a buscar uma forma de eu não deixar a faculdade, e, infelizmente, acabou acontecendo isso. Eu não consegui continuar na UFRJ, porque, na época, eu não tive acesso a essa estrutura de quem poderia me ajudar, de quem iria me orientar, de quem poderia entrar em contato, talvez, com a prefeitura. Eu já era professor. Então, enfim, hoje o meu encaminhamento de gestão principal, se eu posso dizer assim, além de tudo isso que a gente conversou, ele é o estabelecer laços e específicos para a gente construir uma política robusta referente a essa questão do CREJA. Então, eu tenho tido diálogos e conversas com pessoas importantes dentro da secretaria, que têm me ouvido e compreendido esses processos, e a gente tem desenhado, porque, assim, eu costumo brincar, parece que a gente está aqui há 180 anos, mas, basicamente, a gente chegou no dia 1º de fevereiro, então, eu já tinha estabelecido uma história, um processo, ano que vem o CREJA faz 20 anos. Nesses poucos meses que a gente está aqui, com a ajuda da Priscila e da Isabel e da Cássia, claro, e de todos os professores, mas nós fundamos o Conselho Escola Comunidade do CREJA, que não existia. Estou nesse processo junto às gerências de cadastrar a ata do SEC, todos esses processos que fazem parte também dessa alusão, né, do que é uma instituição educacional numa rede como a nossa. Eles precisam ser desenhados quando a gente não está dentro de uma coordenadoria. A gerência é muito próxima a gente. Se eu ligar agora para a minha gerente e falar assim, olha, preciso de ajuda aqui, ela vai mandar uma pessoa para ajudar, ou ela mesma vem, como ela já fez várias vezes. Não, eu estou indo para aí, eu vou para aí. E aí chega aqui, ela foi diretora daqui, também conhece essa realidade, então chega aqui, mete a mão na massa com a gente e ajuda a gente. Mas esse cenário, ele é feito dos encaminhamentos de gestão, é sentar com cada um desses atores, é perguntar, você conhece o CREJA? Você sabe como é que é o CREJA? O CREJA é isso. A gente é a única escola da rede ligada diretamente ao nível central. Eu sou o único diretor da rede que não é ligado a uma CRE. Você já ouviu falar de como funciona? E isso é o principal nesse momento, é ter essas conversas com as pessoas para que elas saibam que existe o CREJA e, quando for pensar a política pública, falar assim, não, preciso pensar política pública para o CREJA também, o CREJA entra aqui. Então, poxa, aquele garoto chato que veio lá me perturbar falando um monte de coisa, ele também entra aqui nesse cenário, né? Eu acho que é um dos principais encaminhamentos de gestão que eu tenho feito é esse, alinhavar essas relações para que as pessoas saibam que é o CREJA e que se lembrem do CREJA quando desenharem política pública. Gostei da sua fala, aquele menino chato, aquele sujeito chato que vem cá. Esse é o papel nosso da gestão, de mostrar que a gente existe e que precisa. Bem, tem tanta coisa para perguntar para vocês, para não ficar do horário, mas eu queria ouvir um pouquinho a Marina e a Jaqueline. O que mais incomoda vocês? Qual é o tendão de Aquiles lá da escola? Enquanto a Marina abre o microfone, a Jaqueline, eu vou pedir para vocês colocarem no chat o nome completo e o e-mail, para depois te mandar o certificado. Ou, se não, preencher essa lista de presença, que o formulário está aí, ó. Vocês colocando o nome e o e-mail para a gente poder caminhar, tá bom? Mas é melhor, aqui depois vai ser gravado, é melhor colocar no formulário. Marina, isso. Jaqueline, e que é o calcanhar de Aquiles dos anos finais. Na minha escola, eu ainda tenho a questão do comportamento dos alunos para trabalhar. Isso é um problema, tá?
E nos anos finais, como as famílias, elas são muito grandes já, né? Eu tenho 8 filhos, 10 filhos, são famílias que não orientam esse adolescente e muitas vezes eu acabo perdendo o controle da situação por abandono dessas famílias com esses adolescentes. E acabo vivendo um dilema. Será que eu devo acionar o conselho tutelar, preencher o link, ou devo manter como está? Como está? Esse adolescente está sobrevivendo? Ou eu devo me valer da responsabilidade que eu tenho e comunicar que ele não está tendo todo o cuidado que ele precisa, né? Porque quando a gente chama o responsável e fala, olha, seu filho está sendo agressivo e desrespeitoso com o professor, às vezes o responsável é agressivo e desrespeitoso com a gente, que é direção. Então, a gente vê o motivo do aluno ser daquela maneira, porque ele é exatamente uma cópia do responsável, né? Então, isso chateia, isso deixa a gente repensando. Então, eu acho que hoje o pior problema ainda é o entrave do comportamento, da questão da criança muito agitada, da área da saúde que não é cuidada. Nós temos muitos casos suspeitos, né, de crianças que podem ter alguma necessidade de inclusão, mas que nos anos finais ainda não chegou a fechar nenhum diagnóstico, nenhum laudo. Às vezes começa lá no berçário, lá na educação infantil, e quando chega aqui ainda não fechou o laudo, está em pesquisa. Os que já fecharam o laudo, às vezes fecha lá no 4º ano, no 5º ano dos anos iniciais, e depois abandona o tratamento, porque já tem o laudo, já foi incluído na rede, então já tem o LOAS, né, já recebe um dinheirinho, então deixa para lá. Então, a gente tem essa falta desse cuidado, né, dessa família que poderia ter um olhar um pouco melhor. Então, o comportamento pode ser por questões da família ou da própria necessidade de saúde da criança e do adolescente. E isso, para a gente, é um ponto muito negativo, que às vezes a gente quer caminhar e não consegue. Então, crianças que têm defasagem de alfabetização lá dos anos iniciais, que chegam para a gente nos anos finais, no 6º ano, que deveriam ter ficado retidas, né? Mas não ficaram para não baixar o índice da escola. Então, chega nos anos finais com aquele problema sério de não reconhecer a letra, não entender sequenciamento, aglutinar palavras, problemas que são lá dos anos iniciais e chegam para a gente nos anos finais. Aí, às vezes, você quer tentar ajudar aquela criança e você resolve pensar o seguinte, será que ela ficava muito fora de sala porque ela é extremamente agitada e por isso, nesse momento, está defasada, né? Aquela criança lá do EDI que, de repente, toda hora a professora não tem paciência, leva para a secretaria, leva para dar uma voltinha, então ela perde aquele momento do compartilhar, ela perde aquele momento de aprender um pouquinho mais, e assim ela vai aprendendo que quando ela faz uma agitação maior, ela é colocada para fora de sala e tem o prêmio de passear pela escola. Aí, nos anos iniciais, ela segue da mesma maneira e não muda nos anos finais. Ela continua perturbando a cabeça do professor para ela poder ganhar o prêmio de sair de sala e ir para a sala da direção que tem ar-condicionado. Então, ela fica lá sentadinha, feliz, conversando com a diretora, né? Aí começa a dizer que está se abrindo para a direção, mas, na verdade, ela está manipulando a escola inteira desde a educação infantil. Né? Então, eu acho que essa questão de comportamento, ela é um grande problema nos anos finais e que a gente tenta resolver, mas às vezes a família não colabora. Marina, realmente, esse é um problema muito sério, né? Inclusive da falta de respeito ao professor, que vem
de todo esse contexto que você colocou para a gente. Você falou que está terminando seu mestrado. Qual é o seu tema de pesquisa? Eu não. Quem está é a Jaqueline. Jaqueline. Desculpa. Então, eu que confundi aqui, a cabecinha está ficando cansada. Mas, olha, realmente esse desafio é um problemão. Jaqueline, então, começa contando para a gente qual que é o seu tema e depois a dificuldade para a gente. O meu tema do mestrado, eu faço na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Educação, eu estou falando da educação infantil em tempos de pandemia, onde a família era mediadora do processo de aprendizagem, e a educação aconteceu por meio das redes sociais, no nosso caso foi o Facebook, e eu faço uma análise dessas imagens que foram postadas durante a pandemia, das devolutivas das famílias, das atividades que eram propostas pelos professores. O tendão de Aquiles, pelo menos no nosso EDI, eu não sei se é a realidade de toda a rede, é a questão realmente da falta do funcionário, do professor. Nós estamos sem uma equipe de apoio, nós temos crianças incluídas sem o mediador ainda, sem a professora itinerante, um EDI de horário integral, e que a gente só tem o professor na sala de aula, só a professora na sala de aula. A gente está agora sem educação física, porque a professora entrou de licença, sem uma outra atividade que a gente possa fazer para acrescentar no trabalho de toda a escola e toda a EDI. Então, é com o professor, são as 8 horas diárias com o professor. Eu acho isso muito, muito cansativo, muito carregado, muito pesado, sabe? Esse é o nosso tendão de Aquiles. E o professor acaba que não tem nem tempo de fazer o seu planejamento. As crianças que estão sem o mediador e que precisam de um olhar mais sensível, nós criamos um cantinho, que é o que a gente pode fazer, e é esse momento que ele é premiado, que ele sai, que a gente tira da sala de aula para ficar com a gente na secretaria. Nós fizemos um cantinho para eles, para a gente poder fazer uma atividade mais, assim, dirigida, quando a gente percebe que a criança está muito agitada na sala de aula, porque a sala de aula é barulhenta, né? São 28 crianças numa sala de aula, com um único professor. Aí a gente tira, traz um pouquinho para a gente faz uma atividade com eles para ver se acalma. É a nossa mediação, a direção vira mediador, o funcionário readaptado vira mediador, a professora articuladora vira professora de educação física para tirar a criança um pouquinho, 50 minutos, e o professor poder respirar e fazer seu planejamento. Eu acho que é falta de funcionário na rede. Infelizmente, esse problema ele é sério e continua, não tem muita previsão que ele possa melhorar de uma forma a curto prazo. Diego estava falando para a gente que estava estudando na UFRJ e teve que interromper. O que você estava fazendo, Diego? Estava fazendo pedagogia junto com a Isabel, né? Nós dois entramos lá em 2011, juntos na universidade. Eu fico brincando que nós dois nos reconhecemos como sujeitos da EJA, né? Ela já entrou na universidade, mãe de 2 filhos, mãe solo, né? Eu, vindo da Baixada Fluminense, morando em Caxias, estudando na Praia Vermelha e dando aula, que logo que eu entrei na universidade, eu fui convocado no concurso, dando aula na Ilha de Guaratiba, isso tudo de ônibus, sendo arrimo de família. Então, assim, quando eu digo que os sistemas, de uma maneira geral, eles sempre expurgam o aluno para aquilo que é considerado a educação não essencial, né? O aluno não passa pelo processo correto, a gente bota ele na EJA, né? O aluno não passa pelo dito lugar regular, a gente coloca ele numa EAD. E eu acho que esses lugares eles têm que existir, sim, de todas as maneiras e formas para dar acesso e permanência para todos os sujeitos em suas multiplicidades, mas eles não podem ser precarizados, eles têm que existir enquanto política pública de educação, mas eles não podem ser vistos em nenhuma maneira como melhores ou piores, eles têm que ser vistos e visitados como possibilidades. Hoje pela manhã, a gente teve a presença aqui da professora Adriana Barbosa com a turma da UF, e a gente conversava sobre isso.
o quanto que, muitas das vezes, dentro da academia, a gente critica, por exemplo, uma EAD, e que é necessário criticar, porque a gente não pode deixar de criticar o processo de desescolarização que acontece com a EJA, vide outros municípios que fecharam todas as escolas e botaram todo mundo para estudar à distância, como é que se alfabetiza à distância, como é que você cria cenários desse gênero. Mas, por exemplo, a EAD aqui do CREJA é uma EAD para o sujeito de conclusão de ensino fundamental, que não pode estar na escola, que não tem possibilidade nem mesmo de estar as 2 horas do semipresencial. Então, ela tem que existir sem precarização, sem diminuição docente, ela tem que existir como alternativa de conclusão. Então, por exemplo, hoje eu falo com muito orgulho, com muita alegria, que se não fosse o CEDERJ, através da UERJ, eu não teria sido um pedagogo, né? Se não fosse as possibilidades de vinculação de uma educação à distância de qualidade, eu não teria conseguido concluir o meu ensino superior e hoje ser especialista em EJA. Então, pensar nessas possibilidades, não como não lugares de escola, mas como lugares de escola, e não como depósitos em si, como constituição de sujeitos, é o que faz a gente entender o que é a política educacional ou não. Na UFRJ eu sofri muito, tanto que o meu trauma de largar o UFRJ, porque eu escutei de uma pessoa que ou eu comia ou eu estudava, o meu trauma foi tão grande que eu levei 5 anos para voltar a estudar. Eu estudava em casa, eu lia, eu ia atrás, eu fui professor, sou professor alfabetizador, então nunca deixei de estudar sobre as questões da alfabetização, tanto das classes populares quanto a questão da psicogênese da escrita e por aí vai, com Magda Soares e outros teóricos, mas eu não conseguia pensar em concluir um ensino superior, porque eu sempre remetia aquilo, ou eu trabalho para comer ou eu estudo, né? E quando a gente pensa em motivação, desmotivação, tudo isso, isso parte muitas vezes de nós que estamos na ponta da política pública. Eu falo isso em todos os centros de estudos aqui. A gente, muitas das vezes, é espoliado, a gente apanha, a gente que é professor, a gente sofre, sim, porque a gente tem uma precarização docente, mas a ponta da política pública sou eu que estou com o meu aluno ali, eu, o diretor Diego, que recebo ele no balcão para fazer a matrícula. Se eu não atendo ele bem ali, ele vai dar as costas e vai embora. E essa casa existe para ele que teve o direito dele negado lá atrás, para ele e para ela que teve o direito dele negado quando a escola não conseguiu colocar ele dentro de uma forma, ela dentro de uma forma. Então, eu preciso me constituir enquanto alguém que executa a política pública, né, na melhor maneira possível para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquele ser que é cidadão, né? Se não for assim, a gente está roubando o direito dos outros. E roubar direito é uma coisa que a gente não quer saber, né? Porque tem gente que já faz isso pela gente. Tem muita gente em outros lugares aí que já rouba direito a acesso e permanência da gente, nossos fundos de carreira, nossas vivências, nossos direitos a planejamento e etc. Então, nós, como executores da política pública, precisamos pensar assim, o que eu comunico àquele sujeito que vem até mim para poder construir o conhecimento escolarizado. Falei demais, mais uma vez, mas é isso. Você falou demais, você falou muito bem. E, assim, em nome da UFRJ, eu quero te pedir desculpa, perdão, por esse trauma que você... Já passou. Agora é outra vibe. Mas que bom que você ressignificou isso, não só na sua trajetória de formação, mas, inclusive, nesse aspecto de colocar isso como meta da sua educação para as pessoas. Porque você sentiu na pele um tipo de discriminação e você conseguiu reverter isso. Infelizmente, Diego, eu te falo que, como eu sou da Coab, eu escuto estudantes ainda falando isso. Eu tenho trauma disso. Então, infelizmente, essa situação ainda perdura. E eu vejo que a gente tem exatamente o primeiro passo é esse, da gente ter a consciência que nós temos direito. Quando a gente tem consciência que a gente tem direito, a gente luta por ele.
Você lutou para ter uma qualidade de educação, você lutou para ter o lugar que você conquistou, que, independente se foi em lugar A, B ou C que você se formou, né? Você tem um discurso e você tem uma prática. E como Paulo Freire fala, faça com que o seu discurso se aproxime da sua prática. Veja que você tem que voltar a estudar. Marina também, Jaqueline já entrou nesse caminho. Esse é um momento formativo, é um momento de abrir nossas perspectivas, de ver o seguinte: nós somos eternos aprendizes. Ninguém de nós sabemos tudo. E cada vez que um desafio vai dando, a gente vai pensando em circunstâncias. Tenho certeza que a Jaqueline vai começar, depois da fala da Marina, pensar nesse cantinho da EDI. Marina vai ficar pensando nesse adolescente que não se encaixa ali na sala com os percursos formativos que a EJA oferece. Né? Ao mesmo tempo, eu fiz a provocação ali, vocês são centro de referência, põe isso no papel, começa a publicizar isso, mostra que vocês precisam de gente, que vocês precisam ser premiados, não por número, não por coisa, vocês têm que ser premiados por esse processo democrático que vocês estão construindo cada dia. E é isso que faz a educação. Acreditar nesse percurso que nos faz pessoas a cada dia. Eu vejo que muitas vezes a gente fica pensando o que eu faço diante disso. São vários tendões de Aquiles, vários, não são uns. Nós também na universidade, né, Priscila, passamos por vários. Mas a gente vai tentando, a gente vai fazendo esse esforço de querer que essa educação continue sendo uma realidade para muitos jovens que possam transformar o Brasil. E terminando com Paulo Freire, né? A educação não muda as pessoas, mas a sociedade em si vai se modificando nessa inter-relação que a gente vai estabelecendo aqui. Então, quero, assim, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de vocês, de estar com a gente, convidar para que em outros momentos possam estar presentes. Nós estamos fazendo essa roda mais ou menos mensalmente, até 3 por mês nós reduzimos, que voltar com o processo presencial são outras dificuldades, mas se puderem estar com a gente, quero depois visitar vocês aí no CREJA novamente, quem sabe presencialmente vocês podem estar na próxima roda com a gente também, Marina, Jaqueline. Mais uma vez agradecer a Roberta pelo Secult, que está aqui com a gente, fazendo tudo, até questão, a própria universidade, ele está fazendo da conta dela do Google fora para poder gravar. Então, é todos a rearranjo que a gente faz. E os extensionistas. E a Priscila, companheira aí de caminhada. Gente, muito obrigada. Uma palavrinha aí de vocês para a gente poder despedir. Jaqueline, Marina, Diogo, Isabel. Agradeço muito, professora, agradeço aos amigos, a voz que você dá para a gente, ela é importante, porque é nesse lugar que a gente consegue compartilhar, né? E a gente se fortalecer, porque com essas falas a gente se fortalece, a gente volta para os nossos espaços cheios de ideias e sabendo que a gente está indo pelo caminho certo. Queria parabenizar os meus colegas e dizer que eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte de uma rede com tanta gente competente, né? E saber que ainda tem gente que acredita e que faz educação de verdade. Então, muito obrigada, porque eu saio daqui com o coração quentinho. Jaqueline, quer falar alguma coisa? Isabel, Diego? Agradecer também. Realmente, a gente aprende com a troca com o outro e foi uma noite de aprendizado. Foi muito bom ouvir o professor Diego, a experiência do EJA, que é nova para mim, e dos amigos que estão do outro lado da tela. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Isabel, então, eu quero agradecer o convite da Priscila, um prazer estar com vocês, ouvindo minhas colegas também, Jussara, que eu acho que eu só ouvia falar dos corredores, mas agora consegui ter uma troca. Foi um prazer estar essa noite com vocês, é um prazer sempre voltar à minha casa, fico sempre emocionada, eu sempre fico emocionada. Então, contem sempre conosco, as portas estão abertas
tanto para visita, para estagiários, enfim. Estágio de gestão, principalmente. Enfim, né? Sempre que possível, que vocês nos convidarem, assim, se tudo der certo, estaremos com vocês também, porque além de levar uma experiência que sai um pouco da academia para os alunos, né, para os estudantes, nós também aprendemos. Então, assim, foi uma noite de aprendizado também, tenho certeza que para mim e para o Diego, mas ouvir Marina, ouvir Jaqueline, mas não só isso, ouvir vocês, professoras, também, sempre é muito importante. Muito obrigada. Quero agradecer pelo carinho, pela disponibilidade em nos chamar. É muito importante a gente entender que EJA não é supletivo, que EJA não é suplência, que EJA é direito. E eu queria fazer um convite, eu sou meio abusado, né? Eu queria terminar, né, trazendo um trechinho de Paulo Freire, que a gente, no meio dessa luta toda, a gente resolveu pintar a parede do prédio e escrever esse trecho lá fora. Então, quando vocês vierem visitar a gente, vocês vão ver. Não chora, não. Não, eu estou olhando para segurar as lágrimas já, tá? Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas, às vezes demoradas. Implica luta. Por isso, por uma educação pública, popular, de qualidade, Paulo Freire, presente e vive para sempre. Priscila? Gente, é sempre, né, uma alegria essa parceria aqui com a Jussara e esses encontros, né? Muito bom ouvir a Marina. Diego, eu conheço você de algum lugar, né? E a gente vê que esse nosso mundo, né, parece grande, mas a gente se encontra aí em diversos espaços, né? Assim como se deu, né, o nosso encontro, Isabel e Diego, naquela noite, no evento que a gente organizou aqui pelo GOP, né? O grupo de orientação dos estudantes aqui da pedagogia, né? Então, foi uma mesa em que a Isabel esteve presente, e a gente vai criando essa rede boa, né, de trocas de formação, onde todos nós aqui da universidade, da escola, de outros espaços, né, agora conhecendo a Jaqueline aí, muito bom ouvi-la, Jaqueline, e a gente vai tecendo aí, construindo e aí sonhando, né, como bem o Diego aí terminou a sua fala, trazendo o Paulo Freire. Parabéns pelo trabalho incrível de todos vocês, né, e que a gente continue construindo, né, parcerias. Obrigada, Roberta, Giovana e todo o grupo de extensão. Até, pessoal. Obrigada. Roberta, pode parar a gravação. Muito obrigada. Boa noite, gente. Vou parar aqui.